A paz do Senhor, queridos irmãos, mais uma vez estamos aqui juntos para aprendermos da Palavra de Deus. Que o Senhor venha abençoar o teu lar, a tua família, que o Senhor te proteja, que o Senhor te proteja atrás, adiante, de lado, do lado direito, do lado esquerdo, que o Senhor venha te guardar e te proteger em todas as áreas da sua vida. Irmãos, hoje nós vivemos tempo onde as pessoas elas estão muito inconstantes na presença de Deus. Chega um momento na vida da pessoa que ela busca, ela ora, ela jejua, e com o passar do tempo, aí ela para de orar, para de jejuar, para de, como se diz, de buscar realmente a presença do Senhor. Hoje, devido com a tecnologia, você vê muitas coisas hoje nas redes sociais que muitas vezes desanimam, sabia? Desanima a sua fé, provoca, tem pessoas que se tornam incrédulas devido a tantas coisas que elas assistem, tá? E não está alimentando o espírito. Então nós precisamos entender que nós precisamos alimentar o nosso espírito. Isso é o nosso homem interior. Como Jesus, ele fazia o quê? Ele orava, ele buscava, Jesus lia os pergaminhos, então nós precisamos ter conhecimento da palavra de Deus, porque o próprio Jesus Cristo disse: examinai as Escrituras, porque nelas tem a vida eterna, e são elas que testificam de mim. E isso não é diferente, irmão, para os dias de hoje. Antigamente era a mesma coisa. E olha o que diz lá em Gálatas, no capítulo 1, versículo 6. Paulo ele está escrevendo uma carta para o povo de Gálatas, onde ele tinha fundado uma igreja. Então Paulo ele faz essa carta, por quê? Porque ele está sabendo que tinha alguns membros da igreja que estavam fazendo o que? Estavam inconstante. Uma hora estava na igreja, outra hora não estava vivendo como era para ser vivido, estava no mundo, estava, como se diz, buscando mais as coisas do mundo, isso é, querendo as coisas do mundo e também querendo as coisas de Deus. Não tinha, como se diz assim, uma firmeza naquilo que eles queriam. Ou é Deus ou é o mundo. Jesus falou que nós não podemos cochear entre dois pensamentos. Ou nós servimos a Deus, porque nós podemos servir a um Deus e também podemos servir a outro. Vai desagradar o quê? Vai desagradar algum Deus, entendeu? Então nós não podemos servir a Deus e a mamão, entendeu? Por que significa mamão? Mamão significa o dinheiro, como se diz, as alegrias passageiras deste mundo. Então nós temos que fazer o quê? Está fazendo o quê? A vontade de Deus. Olha o que diz lá em Gálatas, no capítulo 1, versículo 6, diz assim, ó: Paulo se admirando, maravilho-me de que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Olha, antigamente pregava-se outro evangelho. Para que servir? Deus é amor. Se Deus é amor, você pode fazer o que você quiser? Não. Deus é amor, mas também ele é um fogo consumidor. E Paulo fala, horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Aí ele fala aqui, ó, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Como hoje em dia, a gente vê nas redes sociais, as pessoas falando mal de dízimo, de oferta, falando mal de líderes, entendeu? Tudo para quê? Para ter status, entende? Então há como se diz, há uma luta entre algumas pessoas, alguns internautas que, porque não deu certo numa igreja, ele faz um canal tacando pau na igreja, como é que é a igreja, como é que é a doutrina, sabe? Desvirtuando o quê? Desvirtuando muitas vezes o evangelho. Então o evangelho é o anúncio das boas novas. O evangelho vem trazer o quê? Trazer o quê? Trazer a graça de Deus sobre a nossa vida. Então nós precisamos ter cuidado, porque se muitas vezes nós ouvimos pessoas que se decepcionaram e faz um vídeo falando mal, isso, aquilo, outro, sabe? Tem muitos irmãos, tenha cuidado.
com aquilo que você está assistindo? Está te edificando ou está te esfriando? Está te edificando ou está fazendo você uma pessoa incrédula? Não está acreditando. Mas nós precisamos o quê? Acreditar na palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é o nosso alimento. O evangelho genuíno é simples, irmãos. Deus ele não quer como se diz, nos prejudicar. Não, ele quer o nosso bem. É o Deus que realmente quer que o homem se salva. Aí ele fala aqui, ó, no versículo 8. Mas ainda que nós mesmos, Paulo está falando, ó, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. A palavra anátema, seja louco, não acreditar. Se você já ouviu o evangelho uma vez e você está em dúvida daquilo que você ouviu, você está em dúvida de que você se arrependeu dos seus pecados e aceitou a Cristo como único e suficiente Salvador, cesse essa dúvida agora. Porque o diabo está enganando as pessoas. Entendeu? Ele está enganando as pessoas para tirar você do caminho certo. Porque a pessoa está no caminho, a Bíblia fala que nós não devemos desviar nem para a esquerda e nem para a direita. Nós temos que andar no caminho certo, que o caminho é Jesus Cristo. Ele mesmo falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, leia a palavra, medite na palavra. Paulo está dando um conselho aqui para os irmãos de Gálatas, que estavam cocheando entre dois pensamentos. Uma hora que queria Cristo, outra hora queria as coisas do mundo, os prazeres deste mundo. Como aconteceu lá com Elias, o povo se desviava e Elias chegou e fez o quê? Fez um desafio. Se é a Deus que vocês querem servir, servir. Agora, se é a Baal, servir a Baal. Isso é, não adianta ficar cocheando entre dois pensamentos. Nós precisamos ter a certeza de que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador. É Ele que nos direciona, é Ele que nos dá a direção, é Ele que nos faz mais do que vencedores. Então Paulo está falando aqui. Muitas pessoas naquela época acontecia, estava se desviando, queria Deus e queria as coisas do mundo. A mesma coisa vivemos no tempo de hoje, irmãos. Ah, não custa nada você tomar uma, não vai matar ninguém. Mas está fazendo o quê? Está fazendo os desejos do seu ventre. Precisamos ter cuidado nisso, porque o pecado não dói, irmão, mas o pecado traz consequências. Consequências que muitas vezes levam a pessoa a um estágio pior do que o primeiro. Então, aí ele fala assim, ó, assim como já vos dissemos, agora de novo, também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que recebeste, seja o quê? Anátema, isso é, seja louco. A pessoa está... porque eles estavam confundindo o evangelho que Paulo pregou com outro evangelho, que não era o evangelho de Cristo, que não era o evangelho verdadeiro. Então eles ficavam cocheando entre dois pensamentos. Então Paulo está falando aqui, ó, se vocês vi aparecer um anjo, ou eu mesmo vier com outro evangelho, esteja o quê? Anátema, isso é, não creia. Entendeu? Crê no primeiro. Então, irmão, nós precisamos ter essa certeza, porque a palavra de Deus, ela é a certeza. Então nós precisamos, leia a palavra, medite na palavra, busque a presença de Deus em oração. Peça ao Senhor, Senhor, se tem algum caminho mau, me ajuda, me leva pelo caminho do bem. Nós precisamos ter esse cuidado, irmão, porque o inimigo muitas vezes pode desvirtuar a mente da pessoa e ela achar que ela está no caminho certo, mas o caminho dele é o quê? É de morte. Então precisamos ter esse cuidado de ter uma mente consciente, de ter uma mente com certeza, sem dúvida nenhuma, da nossa salvação. Então, ore a Deus, busque a Deus, peça a Deus para mostrar e Ele vai revelar para você. Amém, querido? Então fica firme. Cuidado com os evangelhos que muitas vezes prega aí, o evangelho da facilidade. O evangelho vem para Jesus, que você vai conquistar, que você vai vencer. Deus quer que você faça isso, conquiste e vença? Sim. Mas o evangelho é dor, é sofrimento. O próprio Jesus Cristo falou, ó, no mundo tereis aflições, mas tende o quê? Bom ânimo, eu venci. Se Jesus venceu, ele vai dar o quê? Dar forças para nós vencermos, irmãos. Então fica firme,
Continue buscando a Deus e Deus é com você. E eu quero orar por você. Pai, vá de encontro ao teu filho e à tua filha, que eles possam buscar a tua presença verdadeiramente. Pai, nós repreendemos todo pensamento ruim, pensamento mau, pensamentos de dúvida que muitas vezes o inimigo coloca na mente dos teus filhos, vai sendo queimado com 70 vezes 7 fogo. Senhor, eu quero abençoar eles, declarando a vitória, declarando a mente nova, uma mente sadia, que o Senhor venha dar a mente de Cristo, ponha sobre eles o capacete da salvação. Senhor, eu quero abençoar cada um deles, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glórias a Deus. Se você gostou dessa mensagem e não é inscrito no meu canal, se inscreva, clica aí nesse nomezinho vermelho, inscrever-se, acione o sininho para receber todas as minhas notificações, todas as minhas mensagens e todos os dias às 6 da manhã, uma mensagem nova para o seu coração. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor venha te proteger, guardar a tua mente, guardar a tua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém.